Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E, pessoal, é só pedir, clique no like, faça seus comentários, sempre no nível de engajamento, é assim, assistiu, gostou. Assistiu, clicou no like, é porque gostou bastante. Assistiu, clicou no like, comentou, é porque gostou mais ainda. Assistiu, clicou no like, comentou e compartilhou, é o nível máximo de engajamento. Por que eu estou falando isso? Pedindo para vocês compartilharem. Falo sempre do poder econômico. E o lobby do poder econômico, ele é muito forte. O que eu notei no canal é que o último vídeo de sábado, como eu falei aqui, denunciei o genocídio em Gaza, eu senti que, primeiro, o vídeo não teve o alcance que deveria ter. Eu simplesmente não ganhei quase nenhum inscrito de lá para cá. Em uma semana eu sempre ganhava muitos inscritos, 10, 20 mil inscritos, dependendo do vídeo, né, em uma semana. E nessa semana eu não ganhei nenhum inscrito. E eu fui dar uma olhada nas estatísticas ali, claramente o YouTube não distribuiu o vídeo, teve muita desinscrição e tem muita gente que me acompanha comentando que não consegue, que se estava se inscrevendo e se desinscrevendo. Então ali, claramente, eu sei como funciona isso, é o poder econômico, é o lobby, tá, do Estado de Israel, é o lobby sionista que tem nessas big techs e que de alguma forma o algoritmo do YouTube te penaliza se você for contra a posição desse poder econômico. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, peço, se vocês puderem comentar, dar like e compartilhar o vídeo para ajudar o vídeo a ter alcance, principalmente no vídeo da semana passada, tá? Quando eu denuncio lá o genocídio de Gaza, peguem aquele vídeo lá e compartilhem. A equipe até fez um corte só daquele trecho, compartilha e manda, porque se depender do poder econômico, do lobby sionista do Estado de Israel e do YouTube, esse vídeo não tem alcance. Eu agradeço se a gente fizer isso, porque já que os algoritmos não vai nos dar esse alcance, vamos tentar fazer isso manualmente. Ok? Bem, pessoal, nessa primeira pergunta eu vou colocar aqui um áudio do episódio passado, quando eu comentei lá sobre uma pergunta do André Spilari, aqui de Jaú, São Paulo. E ali foi sincero, tá? Quando eu selecionei a pergunta dele, porque tem muitos comentários que vêm muito agressivos e com aquela visão. Só que eu fiz questão de falar e de colocar a pergunta do André Spilari na última, porque eu realmente, aquilo é a verdade, tá? Eu senti que era sincero e que aquilo era, de alguma forma, como eu disse, uma ignorância e não uma fé. Ignorância não no sentido pejorativo, fiz questão também de frisar, mas no sentido de que a pessoa que ignora algum tipo de conhecimento, algum tipo de fato, algum tipo de realidade, tá? Então, quando eu falei, eu coloco a sua pergunta aqui, porque eu vejo que é muito mais por ignorância, é ignorância, novamente, não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma pessoa que ignora a realidade. Né? E aí ele próprio comentou no vídeo, né? Vou pedir para pôr aqui, gostei e mudo minha visão quanto aos que os dois países promovem. Porém, ainda tenho medo de um país sem democracia e sendo comandado por um partido apenas. Não sou nem direita e nem esquerda, apenas quero a paz para viver. E aí eu vou colocar aqui o áudio que ele enviou e fazer aqui os meus comentários. Boa tarde, professor. Obrigado pela resposta, tá? Eu vi o vídeo agora, né? Entendi, compreendo, né? Que tá bem invertido, né? É que uma pergunta, 40 segundos é muito rápido, muito pouco, né, para uma pergunta, mas, né, assim, o meu medo maior, como que a conta fecha também, né? A produtividade da China, né, nós vemos de fora, assim, é muito boa, muito próspera, tudo, mas não seria melhor uma China mais tendo uma democracia? Ou a democracia não é sinônimo de sucesso, vamos dizer assim, de que vai dar certo? Porque uma China com um partido só mandando, né, nas pessoas, não é muito arriscado? Não seria melhor, vamos dizer assim, uma China potência econômica, produtiva do jeito que ela é, próspera, mas como uma democracia, que nem é o Brasil,
que nem os Estados Unidos, não seria o ideal, não seria, né? O ideal não existe, né? Talvez não exista, não sei, mas não seria melhor ela dessa forma? Porque muitas das informações ocultas na China, a gente fica sabendo, né, que eles escondem bastante coisa, né? É mais essa parte, né? Dá um medo da China dominar o mundo, porque a gente não sabe o que acontece lá naquele núcleo, né? Apesar que também nós não sabemos o que acontece de trás das cortinas dos Estados Unidos, mas pelo menos a gente acredita que vive um pouquinho mais em paz. Ou como seria isso? Tô mais errado? Ou, né, eu não sei o que fazer, né? Às vezes a gente fica um pouco com medo, né? Mas seria isso a minha colocação agora, não, se o senhor quiser colocar como uma pergunta, mas mais agradecendo a resposta do senhor, e seria isso, no fundo é aquele medo, né, da China, né, porque a gente conhece a China da versão que nos apresentam as informações aqui, né. Mas assim, obrigado, viu, professor, um abraço. Bem, então, pessoal, por que eu faço questão novamente, né, de eu ter colocado a pergunta dele no episódio passado e tô aqui colocando o áudio dele e o comentário que ele fez no vídeo da semana passada. Novamente, eu sempre brinquei, né, ao longo da minha vida profissional, eu tenho uma certa habilidade de saber o que as pessoas realmente estão querendo, estão sentindo, estão expressando. E eu, quando coloquei a pergunta do André Spilari, é porque realmente é aquilo que eu falei. Eu senti, né, pelo tom da pergunta dele, que não era má fé, era realmente ignorância, ou seja, o fato de ignorar uma realidade, né? E por isso eu respondi aquela pergunta dele. E isso se confirmou pelo comentário que ele fez no vídeo e por esse áudio que ele enviou. Então, novamente, muito obrigado, André, por dar essa oportunidade de estar falando isso aqui no meu canal. E eu gostaria de pedir para todos vocês que seguem o canal, que me seguem, eu acredito que vocês me seguem justamente pela forma que eu coloco as informações, pela forma que eu transmito o conhecimento e pela minha intenção, pela minha missão. A minha missão aqui, gente, é falar com todo mundo, né? Inclusive com aqueles que a gente acredita que estão, sei lá, do outro lado da mesa, que estão no lado adversário, né? Na realidade, aqui, acho que todos nós, inclusive, esse negócio da polarização não tem lado. Acho que todos nós aqui somos humanistas, né? Então, vamos sair dessa polarização. E o que eu peço para vocês que gostam do conteúdo, que me seguem, é que não ataquem. Eu vi muita gente atacando ele, e vocês viram que o fato de eu responder foi justamente porque eu acredito que essas pessoas que pensam como ele, elas podem ser convencidas de que a realidade não é isso que é apresentada para eles, né? E eu fico feliz, né, pela resposta, pelo comentário que ele fez e por ter enviado novamente esse áudio. Realmente nota que a minha missão aqui está fazendo algum sentido, né? Está surtindo algum efeito, que é justamente porque toda essa polarização tem muita gente que pensa diferente do que eu penso, pensa diferente do que a maioria de vocês que seguem aqui no canal pensa, mas elas pensam diferente porque elas são bombardeadas com informações, na realidade, erradas, né? Ou manipuladas, né? Essas pessoas, de alguma forma, são manipuladas por uma propaganda massiva da mídia, uma propaganda massiva dessa extrema-direita que aí está com fake news, né? Com medo, com ignorância, com ódio. E essas pessoas acabam embarcando nisso aí e entrando nessa bolha. Então, acho que a nossa missão aqui, a minha missão aqui, é tentar tirar essas pessoas dessa bolha. E eu fico feliz, vocês viram que eu participo de podcasts ditos da Faria Lima, né? Eu tive no podcast lá do PrimoCast, né? Do grupo Primo lá, do Primo Rico. Eu tive um outro lá deles também, que é os economistas. Tive no Market Makers, né? Que é o dito podcast da Faria Lima. E pelos quais também eu agradeço por eles me convidarem, né? Porque é uma oportunidade que eu tenho de estar falando com aquele público, o público que segue esses canais, esses podcasts, com uma visão diferente, né? E por isso que eu acho que a minha missão, ela é essa, né? É falar com todo mundo e tentar trazer um pouquinho as pessoas que estão fora da realidade com informações, com conhecimento embasado, fundamentado. Por isso eu faço questão de citar livros, sempre que eu falo, cito as fontes, porque essas pessoas estão nesses grupos de WhatsApp, estão nessas bolhas, e eles são bombardeados o dia inteiro com mentiras. Então, eu peço para todos vocês, ele me mandou uma mensagem também dizendo que estava sendo muito atacado, eu peço para vocês que não façam isso, tá? A nossa missão aqui é convencer pessoas como ele. E ele, sinceramente, eu acredito que ele é uma pessoa do bem, só que ela está
ele está imerso numa bolha que deve ser bombardeado o dia inteiro com mentiras. Então, a nossa missão é justamente essa, é tentar resgatar essas pessoas dessas bolhas, tá? Então, por gentileza, não ataquem a pessoa. Ele demonstrou ser uma pessoa, inclusive, que tem coragem, né, de perguntar para alguém que pensa diferente, como eu. Ele perguntou e eu respondi. E pelo que eu vi, ele entendeu o que eu respondi e está aberto, né, a mudar de opinião. Então, eu peço para vocês aqui, seguidores do canal, que gostam, né, do meu conteúdo, que não ataquem, né? Vamos deixar essa intolerância para essas pessoas intolerantes. Nós aqui, né, no nosso lado mais humanista, nós não somos intolerantes. Nós temos uma missão de tentar resgatar essas pessoas que estão nessas bolhas aí e são bombardeadas com essas mentiras, tá? Então eu peço isso para vocês e novamente agradeço, André. Vou tecer alguns comentários sobre o que você falou. Novamente, né? Você tem uma crença que foi formada não pelas informações que você buscou ou de fontes, né, confiáveis, de fontes isentas. Você formou essa visão que você tem do que você fala da China pelas informações que chegam até você. E as informações que chegam até você, com certeza, são informações enviesadas, né? Então, primeiro, o que todo mundo fala, eu já falei aqui. Porque a China é autoritária, que a China... Da onde que a gente tirou essa ideia, né? Da onde que chegam essas informações? Pelo que eu estudo da China e pelos livros que eu já li sobre a China, por documentos oficiais que eu leio sobre a China, e por pessoas que eu converso que são especialistas em China, que estudam o modelo chinês, que estão lá na China, o exemplo do professor Elia Jabbour. Uma outra pessoa que eu gostaria de comentar aqui, eu vejo que ele sempre reage aos meus vídeos, né? O Felipe Durante, que um dia eu vou ter o prazer de conhecê-lo, mas não conheço, mas gosto do conteúdo, que ele é um engenheiro que trabalha na China já há algum tempo, né? Que conhece como funciona o país. Ele tem um canal muito bom. Entrem lá no canal dele, chama Felipe Durante. Ele fala sobre a vida na China, fala sobre o dia a dia, fala sobre o modelo chinês. E ele é uma pessoa que está lá, mora lá, trabalha lá. É um engenheiro brasileiro que está lá na China, trabalhou já em algumas indústrias. E ele conhece bem e ele transmite esse conhecimento com a impressão de quem está lá, né? Então, acho que é uma pessoa muito mais confiável para a gente seguir e acreditar. Fora isso, tudo que chega aqui é uma visão enviesada. Esse negócio de a China é autoritária, não tem democracia. Como que a gente sabe se a gente não vive lá, né? Então, ou a gente busca informações em fontes confiáveis, ou a gente entra num canal como o que eu acabei de citar do Felipe Durante e tenta escutar a visão que ele tem e ele passa sobre a China. E por tudo isso que eu conheço, que eu já li, as fontes que eu consulto, os livros que eu já li, as pessoas que eu já conversei, a democracia chinesa, sob certo ponto de vista, pode ser considerada muito mais evoluída do que a nossa. Porque a gente está aqui, no dito Ocidente, acreditando que a gente vive numa democracia. Mas o que é a democracia liberal? O que é a democracia burguesa? Eu diria, a China é uma ditadura. Lá, realmente, pelo que eu acompanho, é uma ditadura, a conhecida ditadura do proletariado. Lá eles têm uma estrutura na democracia que tenta realmente reproduzir e implementar aquilo que é bom para o povo. Eu já expliquei aqui em outros vídeos do canal. E na nossa democracia? O que é implementado aqui? Aqui a gente vive a ditadura da burguesia. E a gente está vendo isso exatamente nesse momento, que é aquilo que eu falo, é sempre o poder econômico se apossou do poder político. Então, aquele Congresso Nacional que aí está, ele não nos representa. 90% ali dos parlamentares que estão no Congresso representam o poder econômico, representam a elite econômica, menos de 1% da população. E a vontade dessa elite econômica que é, de alguma forma, sob uma forma da ditadura da burguesia, imposta sobre o resto do povo. Então, a gente precisa se questionar o que é liberdade, sob o ponto de vista. É isso que nos venderam a nossa vida toda aqui no dito Ocidente? Isso que é liberdade, né? Será que a gente realmente tem liberdade? Tentem buscar informações na China. Será que o chinês se sente num regime autoritário? Eles acham que não tem liberdade? Será que isso é uma preocupação, uma prioridade para eles? Será que eles realmente acreditam que o governo está contra eles, que o governo é autoritário? A gente precisa fazer esse tipo de reflexão, né? E pelo que que eu estudo, os livros que eu li, os documentos oficiais que eu já li, artigos, papers, né? As pessoas que eu converso, os especialistas que eu conheço e falo sobre a China e busco informações em fontes um pouco mais isentas e confiáveis, como eu disse aqui, o canal do Felipe Durante. O que a gente pressupõe e tira, né, quando a gente realmente não está enviesado, a gente está realmente buscando informações confiáveis, é que lá não é esse regime autoritário
que principalmente os Estados Unidos e os países ocidentais vendem para a gente, que é o famoso, a propaganda massiva na mídia vende para a gente. Então, André, o que eu peço para você novamente, muito obrigado, né, por você, inclusive, enviar o outro áudio aqui, dizendo que a sua visão pode ter mudado, mas você ainda tem um pouquinho desse resquício de uma coisa que foi formada na sua cabeça, né, uma opinião que não é sua, foi formada em você, de que a China é um regime autoritário, de que lá não tem democracia, de que lá o povo não tem liberdade, de que lá o povo é oprimido. Isso é mentira, tá? Então, novamente, não confiem só no que eu estou falando também, pesquisem. Sem viés, né? Pesquise sem viés. Eu realmente quero conhecer o que é a China, eu realmente quero conhecer como é a democracia na China, eu realmente pesquisem e procurem informações que talvez vocês tenham surpresas, né? Assim como eu tive, tá? Desde que eu pesquiso, eu tenho várias surpresas de que realmente ali, né, tem uma democracia, apesar de todo mundo achar que não tem, mas a democracia, o modelo chinês que eles estruturaram é muito mais avançada do que a nossa chamada democracia liberal, a nossa democracia burguesa, tá? Então, será realmente a gente está falando aqui, às vezes a gente também está numa classe privilegiada, né? A gente está em menos de 1% da população, a gente acha que a democracia é maravilhosa. Mas será que é maravilhosa para o resto do povo, né? Para os outros 99% da população, será que a democracia é boa? Será que aquela classe realmente baixa, aquela que passa realmente necessidade, que pega condução 3, 4 horas por dia, trabalha o dia inteiro, não tem tempo para estudar, não tem tempo para ter cultura, não tem tempo para ter arte, ganha tão pouco que não tem tempo para ter lazer com a família? Será que para essas pessoas, que é a grande maioria da população, né, eles sentem que aqui é uma democracia, que ele tem liberdade? Né? Mas tem liberdade para quê? Qual a liberdade que um trabalhador de classe baixa tem? Ele tem liberdade para passar 12 horas trabalhando, né? 4 horas no transporte e 8 horas trabalhando. Isso é liberdade? Então, primeiro a gente tem que também ir a fundo no que é o conceito de liberdade. Você é livre para quê? O cara que é super rico no Brasil é um país maravilhoso. Mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, será que esse país é tão maravilhoso assim? Será que ele se sente realmente livre? O que é liberdade? Então a gente tem que questionar isso também. Tá ok? Então, pessoal, novamente, peço para vocês que gostam do conteúdo, seguem o canal. Não vamos entrar nesse jogo da intolerância, tá? Nós aqui do lado humanista, nós somos tolerantes, né? A nossa missão é conversar com argumentos, com informações, com conhecimento e tentar convencer essas pessoas que, infelizmente, estão imersas nessas bolhas da direita, da extrema-direita, para que elas abram a mente, né? Abram e tenham consciência de que eles podem estar sendo enganados, tá? E o André Spilari é uma prova disso. Pela pergunta que ele enviou, vocês viram que ele está nessa bolha e pela manifestação dele no comentário do vídeo e nesse áudio que ele enviou, mostra-se que é uma pessoa do bem, é uma pessoa de boa fé, mas que está numa bolha sendo bombardeado com mentira o tempo todo. Então, o André, na realidade, novamente, André, obrigado, você é a esperança que eu tenho. A esperança que eu tenho quando eu faço o meu conteúdo aqui é atingir pessoas como você. Que pessoas como você tenham acesso a uma opinião diferente, a um conhecimento diferente, a um conteúdo diferente, e aí você possa chegar a novas conclusões, né? Não as conclusões que você sempre chegou por estar sendo bombardeado o dia inteiro com mentiras, tá ok? Então, muito obrigado, André, novamente, pela sua manifestação e muito obrigado a todos vocês também que seguem o canal e que tenho certeza, pensam igual eu e não são intolerantes. Então, vamos deixar a intolerância para os intolerantes, ok? Vamos aqui, então, à nossa próxima pergunta. Professor Cobori, tudo bem? Meu nome é Marcelo do Carmo. Sou da cidade de Cambé, no Paraná, vizinha de Londrina. Quero parabenizá-lo pela forma como o senhor defende a vida e o ser humano, sempre com tanta autenticidade e emoção. Ficou evidente na última aula sua a respeito de Gaza. Professor, segue minha pergunta. A Assembleia Nacional vem rejeitando praticamente todas as propostas de ajustes fiscais enviadas pelo governo para aumentar a arrecadação, equilibrar as contas públicas e evitar cortes em programas sociais que beneficiam principalmente os mais pobres. Enquanto isso, o Congresso e parte da elite insistem em cortar gastos, mas a queda de braço não parece favorável ao governo. Na sua visão, o governo deveria partir para um enfrentamento político mais direto ou buscar outra saída?
Marcelo do Carmo, de Cambé, no Paraná. Marcelo, pergunta do momento, né? Que é o que está borbulhando aí nas redes sociais, essa campanha do governo que está todo mundo aí gerando uma polêmica, né? Que, minha opinião, eu sempre falei, eu acho que o governo tem que partir para o enfrentamento. E eu acho correto isso que ele está fazendo. Por quê? Porque você não consegue conciliar com esse poder econômico que está aí, sempre teve, sempre dominou o país, né? Então a elite econômica ela não está a fim de conciliar com ninguém, ela está a fim de continuar na ditadura da burguesia, né? Está a fim de continuar impondo as suas vontades. E o presidente Lula, por sempre ter tido esse estilo mais conciliador, ele está só perdendo, né? Por quê? Porque não tem como conciliar. Acho que a gente tem que partir para a luta política, tem que partir para um enfrentamento político. E o enfrentamento político, a força está no povo. Então, a gente tem que partir para esse enfrentamento político e o povo tem que partir para essa luta política. Eu acho que ao partir para o enfrentamento, ele cria uma agenda positiva e nessa agenda positiva, talvez se consiga novamente mobilizar as massas, né? Mobilizar quem realmente precisa, que são as classes mais pobres. Então, a partir de agora, desse enfrentamento político, talvez a gente consiga levar o povo para a rua, a gente consiga realmente fazer valer a voz da maioria, né? Que a voz da maioria como eu sempre falo, é dos 99% da população, não é de 1% da elite econômica que manda no país. Então tem que partir para esse enfrentamento. O que está gerando polêmica mas está, inclusive, né, a elite econômica tem falado isso, está dividindo o país, está jogando rico contra pobre, isso aí é uma estratégia de divisão. Não, o país já está dividido faz tempo. O país continua cada vez mais concentrando riqueza e aumentando a desigualdade. Ou seja, o país está dividido. Ninguém está dividindo o país já é dividido. O que a gente precisa agora é mostrar, né, que a grande maioria da população que é prejudicada, né, por todas as políticas que sempre, como você disse, chega lá no Congresso Nacional, você fala em taxar, em cortar a isenção de tributos de rico, ou taxar os mais ricos, aumentar o imposto de renda dos mais ricos, para que nosso sistema tributário seja um pouco mais progressivo, porque ele é regressivo, né? O que é regressivo? Quem paga mais impostos são os pobres, né? Os ricos pagam menos impostos. Isso é um sistema tributário regressivo. A gente precisa ter um sistema tributário progressivo. O que é? Quanto mais rico você é, mais imposto você tem que pagar, né? Até porque essa riqueza não nasceu. Se você soltar um bilionário no meio do deserto, ele não vai fazer nada. Porque a riqueza de todo mundo que concentra a riqueza, vem da sociedade. Então não vamos nos iludir. Porque ele é um empreendedor, ele tem seu mérito. Obviamente as pessoas têm um mérito, os empresários têm um mérito. Só que a riqueza que ele gera não surgiu do nada. A riqueza que ele gera foi gerada por alguém, por uma força de trabalho que trabalha nessas empresas, e foi gerada pela sociedade que compram esses produtos. Então, esse 1% da riqueza que está concentrada lá em 1% da população, ela vem dos outros 99% da população, seja trabalhando para essas empresas ou seja consumindo esses produtos. É o que eu falo, solta lá o Elon Musk no meio do deserto, ele vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada, porque a riqueza que ele gera, que ele extrai, sai da sociedade, né? Então, é isso que a gente tem consciência, é um raciocínio bastante simples. Então, se essa riqueza que ele consegue concentrar, extrair dos outros 99% da população, da sociedade, ele tem que devolver uma parte disso como forma de tributos, para que o Estado, novamente, o Estado é um ente que regula uma relação desigual. Sempre tem dois lados, né? Uma relação, o Estado foi criado para isso. É um terceiro que regula uma relação desigual. E, obviamente, se ele foi criado para regular uma relação desigual, essa relação desigual ele tem que pender e ajudar sempre o lado mais fraco. Até porque o lado mais forte não precisa de ajuda, né? Se não existisse o Estado, existisse o lado mais forte e o mais fraco, o lado mais forte sempre antes da criação do Estado, era isso que acontecia, né? A lei do mais forte, a lei da força. Então, o Estado ele existe para regular essa relação. E regular essa relação é tentar, através de políticas públicas, criar um mecanismo de fiscalização e regulação, e no caso do que a gente está falando aqui, de tributação, para que essa relação fique mais igual, para que essa grande maioria da população tenha acesso a oportunidades que essa pequena parte da população já tem de nascença, né? É uma coisa que vai se perpetuando a desigualdade. Então, se você nasceu numa família super rica, você vai ter as oportunidades de ter a melhor educação, você vai ter a oportunidade de ter a melhor saúde, você vai ter a oportunidade de ter os melhores empregos.
E se alguma coisa não for feita para regular isso aí, para tentar botar isso num nível de mais igualdade, ou seja, você nasceu numa classe muito mais pobre, você nasceu já nesse nível de desigualdade, se não tiver ninguém regulando essa relação, você não vai ter acesso às mesmas oportunidades que o cara que nasceu na classe mais alta, tá? Então o Estado ele existe para isso, e para ele sobreviver e fazer isso, ele precisa tributar. E aí o que a gente tem, que o Estado está aqui para defender o mais pobre, precisa tributar, e ele vai tributa o mais pobre para pagar o mais rico. Não faz sentido, é isso que está se perpetuando na sociedade, tá? Então o governo tem que partir para o enfrentamento, isso é uma luta política, tá? Eu tive na Assembleia Legislativa aqui, convidada pelos deputados lá, você já deve ter visto no canal, para eu falar sobre a taxação de herança, taxação sobre rico. E em algum momento ali eu vi todos os representantes que estavam na audiência pública estavam defendendo o interesse dos ricos. Não tinha ninguém ali defendendo o interesse dos pobres. E aí, em algum momento, alguém foi falar, mas isso aqui não pode se transformar em política. Eu falei, não, primeiro, a gente está numa casa política e isso aqui é uma luta política. Então a gente tem que partir para a luta política. E do jeito que está, como sempre acontece no Congresso, chega lá, o poder econômico vai lá e faz mudar tudo, e aí vai acabar caindo na costa dos mais pobres, né? Sempre vai acabar caindo na causa dos mais pobres. Então, o povo precisa se mobilizar, isso é uma luta política, o governo tem que partir para o enfrentamento. E, novamente, vai dividir o país. Não, o país já está dividido. A gente só está evidenciando isso, né? O país já está dividido há muito tempo, entre rico e pobre. O que a gente tem que agora é mostrar isso às claras, que o país está dividido. E aí é uma luta da mobilização popular das massas contra o poder econômico. É isso que tem que acontecer. Ninguém está falando que tem que ter violência, não. Luta política. A luta política é pressão. É pressão sobre o Estado, pressão sobre os parlamentares. Essa pressão tem que vir para eles não acharem que eles estão lá simplesmente para defender os próprios interesses e está pouco se lixando para a população. Então, essa é a luta política. O governo está certo em ir para o enfrentamento. Ele não está dividindo o país, não. O país já está dividido há muito tempo. Ele só está elucidando que é uma luta realmente de classes. É uma luta dos mais ricos contra os mais pobres. Mas, novamente, ninguém está falando que é luta, que tem que partir para violência, para agressão. Luta política. O que sempre teve no cenário, sempre é uma luta política dos ricos contra os pobres. E os ricos estão sempre ganhando isso aí, porque estão sempre na surdina, fazendo isso lá no Congresso, na surdina. Estão fazendo essa luta política lá com muito mais força, porque o poder econômico se traduz em poder político. E eles querem que fique assim. Então, o que o governo está fazendo é elucidar, está mostrando isso às claras. É uma luta política. Vamos para a luta? Então, essa é a minha resposta, tá? Do Carmo. É isso aí. Eu acho que tem que ir para o enfrentamento político, porque em algum momento isso ia ter que acontecer. Não tem como conciliar com quem fica jogando os bastidores e joga esse fardo sempre na costa das classes mais pobres. Ok? Espero ter elucidado essa questão, colocado aqui meu posicionamento e chamado todos nós aqui, né, que a gente tem que fazer a luta política no campo político. E é assim que se faz um país mudar. Ok? Espero que vocês tenham apreciado este episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.